Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas noções que, embora sejam específicas para determinadas linhas de pensamento, eu acho que já se tornaram transversais e de que os colegas devam ponderar e devam pensar sobre o que é que isso pode significar também, nomeadamente as questões ligadas à relação. Quando se fala em relação terapêutica, que é diferente da aliança terapêutica, a aliança terapêutica é uma componente da relação. A ideia, a noção de relação terapêutica surge na psicanálise, em que eles falam na ideia da relação real. E essa ideia é muito suportada pelas noções de transferência e de contratransferência. A transferência e a contratransferência são processos que surgiram no âmbito da psicanálise, nas teorias da psicoterapia psicanalítica, e de uma forma muito simples, transferência é um processo que ocorre quando o cliente transfere ou projeta ou passa características suas ou de objetos de relação significativos para o terapeuta. Portanto, imaginemos que um determinado cliente tem uma relação bastante tumultuosa com um dos pais, por exemplo, um pai, e que o terapeuta é homem, e sempre que esse assunto é abordado em terapia, o cliente pode realizar movimentos de transferência em que ele coloca características do objeto relacional, neste caso do pai, para o terapeuta. Portanto, é como se o terapeuta fosse ali a figura parental, fosse ali o pai. Isso é aquilo que diz respeito a um processo de transferência. O processo de contratransferência acontece do lado do terapeuta para o cliente. E esse processo ocorre quando o terapeuta recebe toda a transferência, todos os conteúdos do cliente, e ao receber isso, esses conteúdos vão mexer com o terapeuta, vão ecoar, vão ressoar dentro da realidade do terapeuta, e o processo de contratransferência é aquilo que depois o material com que depois o terapeuta responde. Exemplo, nessa transferência em que um cliente projeta partes do objeto relacional do pai para a figura do terapeuta, e imaginemos que é de uma enorme agressividade, o terapeuta recebe essa agressividade, ele processa, ele contém, e depois tem dois níveis de resposta. Ou uma resposta contratransferencial, no sentido de corrigir de tentar corrigir a relação objetal, ou seja, a relação do cliente com os próprios objetos de relação, e aí é aquilo que é chamada a experiência emocional corretiva, um termo conotado pela psicanálise. Ou então, se porventura os conteúdos que o cliente estiver a transferir para o terapeuta sejam muito próximos da sua realidade e que o terapeuta não os consiga conter e processar da melhor forma,
a sua resposta contra-transferencial irá ser muito mais abundante das suas emoções, daquilo que é o seu processo, para com o cliente. Portanto, vai ser, imaginemos que aí, em vez de ser uma experiência emocional corretiva, o terapeuta confrontava ou punha maior agressividade no tom de agressividade que o cliente estava a projetar para si. E isto é aquilo que os psicanalistas depois dizem que esta díade é composta, é aquilo que é a autêntica relação real. Pronto. E embora os processos de transferência e contra-transferência, como eu disse, sejam ligados à psicanálise, à teoria psicanalítica, à psicoterapia psicodinâmica, psicanalítica, eu penso, cada vez que eu penso nestes conceitos, penso que eu chego à conclusão que eles são muito mais transversais do que a própria psicanálise pode reconhecer, ou que outros modelos se abram a esse reconhecimento. Porque, na minha ideia, processos de transferência e contra-transferência acontecem em todas as sessões de terapia, em qualquer modelo terapêutico. Porquê? Porque se isto é a relação real, se isto é a relação terapêutica, e se todos os modelos são sustentados, ou pelo menos operacionalizam e são envolvidos na relação, então estes fenómenos de transferência e contra-transferência acontecem também com estes terapeutas. Aliás, se cada colega pensar nas suas próprias experiências, na sua própria terapia e no seu próprio trabalho, poderá chegar à conclusão que, naquele momento eu senti ali algo quando o meu cliente deitou cá para fora este conteúdo, esta narrativa, esta emoção. E será que eu respondi da melhor forma? Será que aquilo mexeu comigo e que eu passei isso de forma correta para o cliente? Ou seja, estes processos são transversais. O que me leva também a pensar que é bom para colegas de cada modelo estarem abertos, estarem a ponderar sobre conceitos de outros modelos que a cada altura eles podem considerar que sejam transversais ou que também ocorram na sua própria prática. Neste sentido, eu considero que a transferência e a contra-transferência são processos, sim, de suporte analítico, mas que se tornaram mais do que isso. Tornaram-se realmente transversais. Não transteóricos, no sentido em que não são suportados por uma teoria, ou melhor, são comuns a todas as terapias, não são. São processos que têm suporte teórico específico, que, no entanto, numa perspectiva integrativa e também da relação real, podem ocorrer facilmente em qualquer modelo de psicoterapia, em qualquer modelo de apoio psicológico, em qualquer modelo, até mesmo, diria eu, de aconselhamento. Portanto, eu acho que é extremamente saudável as pessoas pensarem na relação e nesta componente de relação real, nestes processos,
e não terem receio de afirmarem que a dada altura sentiram um elemento de transferência ou realizaram uma determinada contra-transferência de conteúdos que surgiram em terapia, mesmo que esses termos, mesmo que a teoria psicanalítica não seja aquela que suporte principalmente o seu trabalho. Não tenham receio em analisar, em pensar nesses conceitos como algo que também pode surgir convosco. Portanto, uma dinâmica de tentar abrir as práticas e tentar originar aqui uma discussão saudável da importância da relação, da importância também das abordagens enquanto elementos relacionais e que, sobretudo, alguns processos que podem ter origem em determinado suporte teórico possam ser processos que ocorram também noutros modelos, noutras situações, com outros terapeutas. Desejo-vos a todos tempos com saúde e espero sinceramente que estejam o melhor possível. Fiquem bem e até uma próxima.